A essa altura, tenho certeza de que todos nós já conhecemos a história do infortunado Titanic. O navio foi considerado inafundável, mas em sua viagem inaugural, o impensável aconteceu quando o navio atingiu um iceberg. O que alguns de nós talvez não saibamos é que o navio levou mais de 2 anos para ser construído e custou aos desenvolvedores mais de 1,5 milhões de dólares. Se ajustarmos isso para a inflação, a partir de 2021, o navio teria custado entre 40 e 50 milhões de dólares para ser construído. Isso é muito dinheiro. Ele foi projetado para ser o navio de passageiros mais luxuoso da época e deveria sair de Southampton, em direção à cidade de Nova York, em 10 de abril de 1912, enquanto transportava mais de 2.200 passageiros. O navio, obviamente, nunca chegaria ao seu destino final, nem a maioria dos passageiros a bordo. Entretanto, momentos antes do navio zarpar, foram tiradas fotos tanto dos passageiros quanto do navio, que mostram emoções mistas de alegria e tristeza em torno do embarque e do eventual fim do infortunado Titanic. Se você pudesse dar uma volta no Titanic, nos diga, o que você mais gostaria de visitar? Seria a grande escadaria, talvez uma das academias, piscinas ou cafés no convés da primeira classe? Nos diga nos comentários. Capitão Edward John Smith. Uma foto do Capitão Edward John Smith foi tirada antes do navio zarpar, mostrando o capitão cheio de orgulho e elegância enquanto ele se preparava para conduzir sua tripulação e passageiros a Nova York. O homem britânico foi escolhido para liderar o navio, pois tinha muitos anos de experiência, e comandar um navio como este não teria sido uma tarefa difícil para ele. Ele havia trabalhado anteriormente com a White Star Line, em navios como o navio irmão do Titanic, o Olympic. Edward John Smith era considerado uma pessoa muito rigorosa, porém sincera. Ele, entretanto, não foi capaz de salvar o navio de seu certo acidente e foi ao fundo com o navio no meio do oceano. Um verdadeiro capitão nunca deixa sua tripulação ou navio para trás, e é seguro dizer que o capitão Edward John Smith conquistou seu lugar na história marítima naquele fatídico dia. O Titanic no porto de Southampton. Esta foto permanece lendária até os dias de hoje. Ela mostra o RMS Titanic em 10 de abril de 1912, pouco antes de deixar o porto de Southampton, na Inglaterra. Esta foto incrível foi tirada apenas algumas horas antes de o navio estar destinado a zarpar. O luxuoso navio é visto em toda a sua glória, pois as linhas ainda estão presas antes que a tripulação esteja preparada para embarcar. As enormes chaminés já estão operando enquanto os motores estão aquecendo, dando a esta foto uma sensação muito mística. O iceberg no Oceano Atlântico Norte. Esta é a infame foto do iceberg que o Titanic tragicamente atingiu naquele fatídico dia. A foto foi tirada apenas algumas horas após o navio ter atingido o iceberg, mas um rumor diz que o fotógrafo ainda não tinha nenhuma ideia sobre o acidente. A foto foi capturada por mero acaso. Ela foi capturada na manhã do dia 15 de abril de 1912. Há uma faixa de tinta vermelha no gelo, provando que este era, de fato, o iceberg com a qual o navio se chocaria. Tem havido muitos rumores de que o iceberg pode ter ficado vários metros abaixo da superfície da água, mas se acreditarmos nesta foto, ela mostra que o iceberg teria sido claramente visível, mesmo sob o céu noturno. Os botes salva-vidas do Titanic. Todos nós conhecemos a história dos barcos salva-vidas que estavam no Titanic. As imagens foram capturadas, tanto quanto os barcos salva-vidas estavam em uso, como antes mesmo de o navio ter deixado o porto. As fotos mostram claramente que não havia botes salva-vidas suficientes a bordo naquele dia para salvar todas as vidas dos passageiros, mas isso foi feito porque os construtores sentiram que o navio era inafundável, e isto pode ter sido verdade se ele nunca tivesse atingido um pedaço de gelo. Em condições normais de operação, as chances de afundamento do Titanic eram praticamente inexistentes. O Titanic deixando Belfast.
Em 1907, os planos para o Titanic estavam sendo produzidos. O navio estava em suas fases iniciais de planejamento, mas a White Star Line sabia que queria criar o maior navio de passageiros que o mundo já tinha visto. Os planos continuariam a ser feitos para os próximos anos, com a construção oficialmente marcada para começar em 31 de março de 1909. Levaria cerca de 2 anos para que o navio fosse concluído, com um navio de 259 metros de comprimento, sendo construído quase exclusivamente na Irlanda do Norte. Em 2 de abril de 1912, o dia finalmente havia chegado com o Titanic pronto para deixar Belfast e seguir para o porto de Southampton. Ele foi auxiliado por 2 rebocadores, já que os motores ainda não estavam prontos para ser ligados pela primeira vez. Uma multidão se despede do Titanic. Esta fotografia é uma das imagens mais populares que envolvem o Titanic. Sabemos que a viagem inaugural do Titanic foi um grande evento público, como muitos habitantes locais sentiram como se isso inaugurasse uma nova era de navios de passageiros, tornando-os muito mais seguros do que antes. Por causa disso, estima-se que milhares de pessoas se reuniram para ver o navio sair de seu cais pela primeira vez. Por volta do meio-dia de 10 de abril, o navio estava pronto para partir e começou a atravessar o primeiro pedaço de água, no que seria uma viagem de férias centenas de quilômetros. A imagem mostra parentes aplaudindo, chorando e acenando adeus a seus entes queridos. Eles anteciparam vê-los do outro lado, provavelmente encontrando-se um dia nos Estados Unidos. Entretanto, para a maioria destes indivíduos, esse dia nunca chegaria, e essa seria a última vez que eles veriam seus entes queridos. Joseph Bruce May. Joseph Bruce May foi um dos diretores principais da White Star Line, a empresa que construiu o Titanic. Ele era um dos mais importantes projetistas do navio e estava indo junto com os outros passageiros na viagem inaugural do navio. Ele tinha várias reuniões importantes para participar em Nova York e sentiu que dar uma volta no navio que ele projetou seria a maneira mais rápida de chegar lá. Quando o navio bateu no gelo e começou a afundar, Joseph saiu empurrando até chegar na frente da fila e embarcou em um dos poucos barcos salva-vidas que estavam prontamente disponíveis no navio. No final, ele conseguiu salvar sua própria vida e chegou com sucesso a Nova York. Entretanto, nos anos após o acidente, ele foi duramente criticado por não dar lugar a mais mulheres ou crianças nos barcos salva-vidas. Sua vida social nunca se recuperou e parece que sua vida tomou uma espiral descendente até sua morte em 1937, tanto sozinho como provavelmente pobre. Imagens da primeira classe. Este navio não poupou despesas quando se tratava de passageiros de primeira classe. As imagens mostram as áreas de primeira classe do navio, sendo construída com materiais de melhor qualidade que o dinheiro poderia comprar na época. As áreas de primeira classe foram fortemente inspiradas pelo Hotel Ritz-Carlton em Londres, incluindo uma academia de ginástica, uma piscina, uma sauna e inúmeras outras amenidades para clientes de alto nível de pagamento. Por todos os meios, estes passageiros ricos desfrutavam do melhor que a vida tinha para oferecer. O navio quebra em 2. Durante muitos anos, os sobreviventes do acidente do Titanic afirmaram que o navio tinha se dividido em 2 pedaços antes de cair no fundo do oceano. Isto não era simplesmente uma teoria, era um consenso unânime de todos os que testemunharam o afundamento do navio todos aqueles anos atrás. Entretanto, os pesquisadores se recusaram a acreditar nisto. Eles insistiam que o navio tinha afundado em uma totalidade. No entanto, em 1985, os relatos de que o navio se partiu seriam confirmados. Os destroços tinham finalmente sido localizados no fundo do oceano, a uma profundidade de cerca de 4.000 metros. Foram capturadas imagens subaquáticas que mostravam o navio em sua totalidade, porém, em 2 pedaços separados, exatamente como as testemunhas haviam descrito. Mais tarde, os pesquisadores ficaram sabendo que a frente do navio havia se enchido de água, aumentando o peso de forma tão dramática que o navio simplesmente se partiu. A integridade estrutural já havia sido comprometida neste ponto, portanto não foi preciso muito para que o metal rasgasse e o navio encontrasse seu lugar de descanso final. Os destroços desaparecerão. Quando o navio foi finalmente localizado, em 1985, ele já havia começado a decompor-se seriamente.
Nos anos anteriores, os pesquisadores haviam procurado desesperadamente os restos do navio, mas levaria mais de 60 anos para que ele fosse encontrado. Quando as câmeras mergulharam no fundo do oceano, descobriram que o navio havia começado a enferrujar e que a maior parte do metal havia se quebrado. Felizmente, alguns itens e relíquias puderam ser recuperados, mas a maioria deles estava longe demais para que as equipes de mergulho pudessem retirá-los dos destroços. O navio estava em um estado tão avançado de degradação que os pesquisadores acreditam que ele estará quase completamente destruído no ano de 2030, com todo o metal tendo apodrecido e voltado aos elementos naturais. Há várias imagens que documentam a progressão dessa decadência. Café Parisien. O Titanic não só tinha áreas de entretenimento e alojamentos incríveis, mas também tinha o melhor do melhor no que diz respeito a refeições. Uma das melhores opções de jantar para os convidados do Titanic era o Café Parisien. Este café foi projetado desde o início para ser a melhor opção de jantar possível para os passageiros da primeira classe, embora pareça que provavelmente estava fora dos limites para os passageiros da classe inferior. Os passageiros podiam se reunir no café e beber seu chá da tarde, enquanto saboreavam autênticas iguarias francesas que não podiam ser encontradas em nenhum outro lugar do navio. Muitos arquitetos continuam a delirar sobre o quão surpreendente foi a construção deste café. Ele era cercado por janelas de vidro que davam aos passageiros uma vista incrível do mar ao seu redor. A Grande Escadaria. Uma das maiores realizações do Titanic foi a Grande Escadaria. Essa escadaria se tornou uma marca registrada do navio, e nos anos desde sua morte, muitos museus haviam tentado recriar a escadaria em sua glória original. Entretanto, todos ficaram aquém da beleza e magnitude originais da original. Uma das características mais interessantes sobre a escadaria do Titanic é que os degraus foram cobertos com linóleo de cor creme. Hoje em dia, a maioria das pessoas retira o linóleo de suas casas, sentindo como se não fosse nada além de uma alternativa mais barata ao piso de madeira ou ladrilho. No entanto, em 1912, o linóleo era uma bela mercadoria que só poderia ser oferecida pelos membros mais elite da sociedade. Hoje em dia, é possível encontrar linóleo por menos de $1 por metro quadrado, mas era um verdadeiro espetáculo para se ver naquela época. Debaixo deste linóleo estaria madeira maciça de carvalho, dando à escadaria um pouco de elegância acrescida com seus assentos de madeira, lindamente tingidos e polidos. Apenas algumas fotos da Grande Escadaria foram encontradas, mas os pesquisadores fizeram o melhor para recriar a escadaria nos anos que se seguiram. A última foto. Esta foto é verdadeiramente triste e de partir o coração. A foto final que foi tirada do Titanic foi em 10 de abril de 1912. O navio pode ser visto apenas à distância, com suas chaminés fumegando, enquanto navegava em direção aos Estados Unidos. Essa seria a última vez que o navio seria visto, antes de ser engolido pelo oceano. Ele permaneceria no fundo do oceano, fora de vista, por mais de 60 anos depois. Embora o navio possa ser difícil de se ver à distância, essas seriam as fotos finais que muitas famílias teriam de seus desafortunados entes queridos. É uma verdadeira tragédia, pois o navio foi planejado para estar em uso por várias décadas. No entanto, não duraria nenhuma semana. Obrigado por assistir. Não se esqueça de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos.